Irmãos e irmãs, bem-vindos de volta. Será agora o privilégio de fazer parte de uma sessão que contará com auxiliares do sacerdócio da igreja. Seremos pessoas aos auxiliares gerais da igreja. Falaremos sobre a família, especialmente como o trabalho do templo e a história leva ao encontro da cura e finalmente selar seus familiares. Esta sessão está focada em você como famílias e estou feliz em ver tantas famílias aqui. A história de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, é uma história a respeito de famílias. E quando digo famílias, não me refiro ao nosso conceito moderno de mãe, pai e filhos. Uso o termo da maneira que o Senhor usa, como um sinônimo de centenas ou múltiplas gerações de famílias, porque todos têm uma família. O plano de nosso Pai Celestial para seus filhos gira em torno desse tipo de família, de filhos que receberão a força de seus antepassados de muitas gerações anteriores e de pais que buscam abençoar sua posteridade por várias gerações vindouras. Neste sentido, o livro de Mórmon também conta a história da família. Ao lermos essas histórias, descobrimos que as famílias não mudaram tanto ao longo dos séculos. Mesmo aqueles que viveram em outra época e lugar são muito semelhantes a nós. E o desejo de Deus para que seus filhos vivam em famílias felizes e eternas não mudou. Por que o Senhor conserva o registro dessas histórias de famílias no livro de Mórmon? O que Ele quer que aprendamos? Há lições que podem ajudar-nos em nossos esforços para reunirmos, curarmos e selarmos nossa família. Creio que a primeira família do livro de Mórmon, a família de Leí, tem uma poderosa lição para nós, ainda que não notamos. A família de Leí pode nos ensinar muito sobre os registros familiares, porque eles são importantes para o Senhor e porque eles devem ser importantes para nós. Quando a história começa, Leí e Saria estão criando seus 4 filhos em Jerusalém, levando uma vida relativamente confortável naquela cidade. Sua vida mudou drasticamente quando o Senhor ordenou Leí que levasse sua família para o deserto. Leí foi obediente. Eles deixaram seus bens materiais e aventuraram-se no deserto. No entanto, depois de viajar por algum tempo, Leí disse a seu filho, Nefi, eis que sonhei um sonho, no qual o Senhor me ordenou que tu e teus irmãos voltasseis a Jerusalém. Pois eis que Labão possui o registro dos judeus e também uma genealogia de meus antepassados, e eles estão engravados em placas de latão. Devido a esse mandamento, nossa família é abençoada com esta grande declaração de fé e obediência de Nefi quando ele foi ordenado que voltasse a Jerusalém. Eu irei e cumprirei as ordens do Senhor, pois sei que o Senhor nunca dá ordens aos filhos dos homens, sem antes preparar um caminho pelo qual suas ordens possam ser cumpridas. As placas de latão eram um registro. Continham as escrituras, mas também continham a genealogia de Leí e a história de sua família. O Senhor sabia quanto era importante preservar esse registro para as gerações vindouras. Você já se perguntou por que o Senhor não ordenou que Leí, em vez de seus filhos, voltasse para obter o registro? Ele era o patriarca da família. O Senhor deu a visão a ele. Será que Leí teria mais influência sobre Labão do que seus filhos mais jovens? Mas o Senhor ordenou que os filhos de Leí voltassem a Jerusalém por causa do registro, e não Leí. Não sabemos exatamente. Pode ter havido muitas razões. Sabemos que os filhos de Leí tiveram dificuldades para cumprir o que o Senhor pediu que fizessem. Foi difícil a sua fé. E sua fé foi testada. Eles aprenderam lições valiosas que os ajudaram ao longo da viagem pelo deserto. Talvez o mais importante, aprenderam que quando o Senhor ordena, Ele realmente abre o caminho. Poderíamos perguntar-nos
O que o Senhor quer que nossos filhos e filhas aprendam ao voltar para recuperar nossos registros familiares? Há alguma experiência que Ele quer que tenham? Como Ele vai prover um meio para eles? Nós estamos convidando os filhos para fazer isso? A Escritura diz que quando os filhos de Leí voltaram, Leí tomou os registros que estavam gravados nas placas de latão e examinou-os desde o princípio. Lá ele encontrou uma genealogia de seus pais. Soube, portanto, que ele era descendente de José, que fora vendido no Egito. E quando Leí viu todas essas coisas, encheu-se do Espírito. Em seguida, ele ensinou a sua família o que aprendeu das placas. Podemos dizer que a tenda de Leí se tornou um centro da história da família, assim como o nosso lar deve ser. É fácil saber por que o Senhor queria que a família de Leí possuísse esses registros. Eles deram a seus descendentes um senso de identidade, conectando-os novamente aos fiéis patriarcas no passado e plantando em seu coração as promessas feitas aos pais. Esses registros eram tão importantes para a fé das gerações futuras que o Espírito alertou a Nefe que, sem eles, toda a nação degenera e perece na incredulidade. A experiência de outro povo do livro de Mórmon mostra como isso é verdade. Quando registros são perdidos, a verdade é perdida e os resultados para as gerações futuras podem ser desastrosos. Os molequitas saíram de Jerusalém na mesma época que Leí e estabeleceram a Terra Prometida. Mas, ao contrário da família de Leí, nenhum registro tinham trazido consigo. Quando os molequitas foram descobertos por Mosias, cerca de 400 anos mais tarde, seu idioma corrompera-se e negavam a existência de seu Criador. Perderam sua identidade como um povo do convênio. Mosias ajudou os molequitas ensinando-lhes sua língua para que pudessem aprender com os registros que ele possuía. Como resultado, os molequitas passaram por uma transformação de uma sociedade conturbada e sem Deus a uma sociedade que compreendia o plano de felicidade de Deus para eles e suas famílias. Irmãos e irmãs, sabemos quem somos em relação a Deus e a outras pessoas. Mudamos a maneira de pensar, agir e de tratar uns aos outros. Os registros são uma parte vital da nossa identidade e perspectiva. Olhar o passado nos prepara para ir adiante. Pais, vocês já convidaram sua família para voltar? Sua família está longe de seus registros, uns dos outros, de uma forma ou de outra? Pense sobre essas perguntas ao assistir este pequeno vídeo. A dor da avó quando minha mãe partiu era quase maior do que ela podia suportar. Não se esqueça de nós, ela dizia. Era o que minha mãe contava. Ela dizia: quando pisei no navio, sua avó me entregou um novelo de lã, segurando uma extremidade firmemente em sua mão. Enquanto o navio lentamente saía do cais, deixei a bola desenrolar em minhas mãos. Pareceu-me um elo entre o presente e o passado. E quando o novelo acabou, as longas tiras flutuaram sobre as águas muito tempo depois de perdermos a visão uma da outra. Quando faço a história da família, é como pegar esse fio novamente, conectando-me ao passado. A história da família é importante. A procura de conexões, preservação de histórias, buscar os fios que nos unem ao passado. Tudo isso ajuda a mostrar a importância de cada pessoa, unir gerações e ajudar a tecer o tecido da humanidade. A ligação de sua família entre o presente e o passado foi rompida? O que ocorreu em sua história da família para causar essa separação? Foi a imigração? Foi um conflito familiar?
Foi a conversão ao Evangelho? Foi o simples passar do tempo? A casa de Israel tem sido dispersada e, em muitos aspectos, inclui a dispersão de nossa própria família e nossos registros. Nossa responsabilidade é reuni-los e, se necessário, curar as feridas da separação. Se procurarmos diligentemente voltar o coração de nossos filhos a seus pais, nosso coração também se voltará a nossos filhos, e juntos descobriremos a paz e a cura que advém desse trabalho. Assim como Leí enviou seus filhos de volta a Jerusalém para obter os registros sagrados, vamos enviar nossos filhos de volta aos registros de nossa família. Sua linha ainda pode estar flutuando na água. É hora de buscar a ponta da linha, começando com a história e informações que os membros de sua família conhecem. Assim como o Senhor providenciou um meio para a NEF, Ele nos deu a internet e outras tecnologias que vão permitir que seus filhos encontrem essa linha para reunir e curar sua família. E Ele nos deu os templos, onde podemos levar os nomes que encontrarmos e nos unir para sempre, por meio das ordenanças de selamento. Deixe-me lhe contar uma história pessoal a respeito de minha família. Quando minha esposa Sherry e eu casamos, decidimos que teríamos 4 filhos, assim como Leí. O Senhor tinha um plano diferente. Ele nos deu 4 filhas. Viajamos, aqui estão elas. Era um mundo de meninas, até mesmo tínhamos uma gatinha. Viajamos com nossas filhas pelo deserto. Agora já estão casadas e têm filhos e viajam em seu próprio deserto. Aqui está uma fotografia de nossa família no deserto. As coisas têm sido fáceis ao longo do caminho? Não. Murmuramos um pouco. Tivemos muitas dificuldades. Só para tirar essa foto de família foi uma dificuldade. Aqueles que já tentaram reunir uma família grande para uma foto sabem o que estou falando. Foram tantas discussões a respeito de quem sentava em qual pedra e nem todos estavam sorrindo quando a câmera disparou o flash. Mas graças a Photoshop, agora estão sorrindo, querendo ou não. A vida no deserto pode ser difícil para as famílias. De fato, quando as pessoas perguntam como vocês vão em sua família, como você vai em sua família, muitas vezes digo, estamos no meio de uma crise, mas obrigado por perguntar. Mas há também momentos de alegria verdadeira ao longo do caminho. Como patriarcas e matriarcas, passamos muito tempo fortalecendo nossos filhos para o deserto. Os profetas em nossos dias têm prometido que o trabalho de história da família oferece proteção contra a influência do adversário e uma profunda e duradoura conversão ao Salvador. Que forma poderosa de reunir, curar e selar nossa família. Como patriarca de nossa família, pedi às minhas meninas que encontrassem os registros, levassem os nomes ao templo e ensinassem aos meus netos. Gostaria de apresentá-los a minhas filhas, Kara, Melissa, Erica e Michelle. Elas compartilharão o que estão fazendo para realizar essa obra em sua vida pessoal e familiar. Quero que conheçam Kara. Obrigada, pai. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o fato de saber a respeito da minha trisavó, Catarina Knapp. Tem me ajudado a sobrepujar circunstâncias difíceis durante alguns momentos críticos da minha vida. Eu conheço essa história porque eu ouvi, acho que diretamente da minha amada avó Melba, que é a neta da Catarina, ou porque eu ouvi isso sendo falado por outros membros da família ao longo dos anos. Para mim, eu acho que uma das melhores histórias de compartilhar é dizendo histórias. A minha trisavó, Catarina Knapp, ela ficou viúva com 2 filhos. Quando seu marido faleceu na Alemanha em 1870, eu acho que cerca de 8 anos mais tarde, ela se casou novamente com um homem que tomou conta da sua família, mas ele não era muito amável com seus filhos. Em maio de 1883, Catarina, com 12 anos de idade, os seus meio-irmãos e com o bisavó Sawyer embarcaram no navio de Liverpool, na Inglaterra, por 18 dias até Nova York. Pensem nisso, 18 dias. Com 3
crianças num barco. E eu acho engraçado pensar nisso porque tenho certeza que não foi um cruzeiro elegante Royal Caribbean. E eu fico estressada quando eu tenho que levar meus filhos sozinha de 4 horas de carro até a minha cidade natal, em Idaho. Então, eu sei que alguns de vocês sabem o que estou falando. Eu imagino que viagem deve ter sido. Quando eu penso sobre as condições da sua vida, das escolhas que ela fez, eu penso muitas vezes com as minhas dificuldades. Eu sou tão agradecida. Minha mente e meu coração se voltam a ela. Por causa do seu filho mais velho, tinha 14 anos, ela tinha que deixá-lo sozinho na Alemanha para que ele se juntasse a eles mais tarde. Deixou sua mãe, seus irmãos e tudo aquilo que ela conhecia, sem nenhuma garantia do que aconteceria e sem saber se a sua decisão se tivesse alguma mudança positiva. Mas ela deixou tudo para trás por causa do seu testemunho e fé. A custo de um grande sacrifício, ela fez essa escolha inspiradora pela possibilidade por uma vida melhor para os seus descendentes, os quais eu sou uma delas. Haviam dias em que eu pensava se tudo aquilo que eu acreditava que era verdade. Tempos na minha vida onde eu penso que eu estou afundando e não posso recuperar meu fôlego ou me orientar. Então, nesses dias sombrios, quando nada parece fazer sentido, a dúvida era abundante e era difícil ter fé. Quando eu penso nas escolhas que Catarina fez, eu sei que as coisas que me ensinaram tinham que ser verdadeiras. Eu penso nas escolhas difíceis quando minha vida ou a vida daqueles que me importam profundamente passam por desafios ou estão confusos. Ela tomou decisões de mudar sua vida com base em seu testemunho. A história dela me anima e me incentiva a fazer coisas difíceis também, que eu posso sacrificar para o benefício daqueles que virão depois de mim. E que eu posso ir adiante, colocando um pé confiante na frente do outro, como ela fez. Como mulheres, nós temos grande força para perseverar muito e nossas escolhas podem fortalecer muitas pessoas, mas nossas escolhas não precisam ser grandes para ser significativas. As coisas do dia a dia que fazemos, muitas vezes, achamos que não têm muita importância, mas são as coisas pequenas e simples que podem influenciar as gerações futuras. Agora, é o meu prazer de passar o tempo para a irmã Linda Burton, que falará sobre a importância de ações pequenas e simples. Sister Burton. Sister Burton, presidente-geral da Sociedade de Socorro. Obrigada, Kara, por compartilhar sua história. Que poderoso exemplo em sua vida. Muitas vezes, como no caso de Kara, as melhores histórias da família são compartilhadas dentro das paredes de nossas próprias casas. Quando nós encontramos tempo para perguntar sobre nosso passado e a nós mesmos e a nossos antepassados. É no dia a dia, como durante a refeição ou andando de carro. Quando eu penso no que você faz na sua rotina diária para adicionar nas conversas da história da família ou colocar uma nova página ou em suas próprias histórias da família, quantos de vocês gostam de quebra-cabeças? Não sei como vocês, mas nós colocamos sobre a mesa e separamos de cores e padrão. Encontramos os cantos, as bordas retas, em primeiro lugar, e depois construímos o resto. Encontramos uma peça que parece se encaixar, nós mudamos de várias direções tentando encaixá-lo para ver se colocamos da maneira correta. E às vezes a gente quer forçar uma peça e vemos que ela não conseguimos e muitas vezes desanimamos e deixamos de lado. Então tem um momento quando encontramos exatamente a peça. Muitas vezes passou desapercebida. E isso, principalmente quando nós tentamos várias vezes nos motivar. E isso faz com que nós possamos ir adiante, encontrar as peças corretas. Vocês sabem o que eu quero dizer quando eu vejo seu sorriso. Imaginem um quebra-cabeça criado de uma foto antiga. Quando você tenta combinar as peças, um sorriso aparece aqui, um bigode lá. Então você fica ansiosa para ver o retrato pronto. E você se sente um pouco triste quando vê que uma peça está faltando.
A história familiar é muito parecido com isso, não é? Todos nós somos ocupados, cuidamos de crianças ou de pais idosos ou trabalhamos o dia inteiro. Você cumpre seus chamados da igreja, serve os vizinhos, a comunidade. Alguma vez você já pensou que enquanto você está criando seus filhos ou cuidando de seus pais, você está realmente criando a história da família? O que você está fazendo é muito bom. Você está colocando um quebra-cabeça eterno, peça por peça, sendo inspirado aqui, agindo aqui, recebendo um empurrão aqui, agindo por ele ali. O que você está fazendo agora? Eu quero fazer o que você está fazendo agora para manter a história da família viva. Então, para descobrir isso, eu coloquei algumas perguntas na minha página do Facebook e as suas respostas foram ótimas. Me lembra que toda a história da família é um quebra-cabeça diferente e tem muitas coisas que você pode colocar nisso em várias circunstâncias tão diferentes. Hoje eu gostaria de compartilhar com você algumas das histórias que você compartilhou comigo. Eu não quero compartilhar para que você se sinta sobrecarregado ou que você deve fazer mais coisas ou pensar que as ideias são melhores umas que as outras. Simplesmente para compartilhar de como o Espírito tocou sua vida. Ao ouvir, pergunte a si mesmo, o que o Espírito me está ensinando agora? Talvez ele vai poder entregar a peça perdida que você está precisando, daquilo que você precisa fazer para trazer o espírito de Elias na tua própria casa. Vamos ouvir as jovens que estão tendo dificuldades, estão preocupadas do bem-estar das suas crianças, se eles estão comendo bem, o que estão fazendo na família, na escola. E você deve estar sentindo o peso de todas as coisas que precisa e quer fazer. A lista das coisas que nunca termina. Deixa eu assegurar que você está fazendo ótimo. Simplesmente continue indo e fazendo as coisas simples que faz cada dia, e isso faz toda a diferença. Você está fazendo a história familiar quando você está criando memórias com seus filhos. Por exemplo, quando os filhos de Lisa eram pequenos, ela combinava a criação de memórias focalizando num antepassado cada mês do mês. Essa atividade, eles fizeram alguma coisa que o antepassado gostava de fazer. Uma bisavó gostava de um jogo que as crianças brincavam. Eles também faziam comida e aprendiam sobre os esportes que jogavam ou as suas ocupações. Ao ensinar os seus filhos de fazer o trabalho da história da família, além da capacidade agora, nessa fase da sua vida, talvez haja uma avó, uma tia ou alguém em sua família que gostaria de passar algum tempo a ajudar seus filhos. Porque eu sou uma avó de 24 netos. Acredita em mim, eu procuro uma razão para estar com meus netos. Fazendo a história da família juntos faz mais do que nos ligar com esses membros da família do outro lado do véu. Você pode ver como isso poderia conectar os membros da família que vivem juntos também? Alguns desses vocês podem estar sozinhos, você pode ser viúva ou solteira, que não é casada ainda, você pode questionar o que você está fazendo com a sua vida. Você pode estar perdendo esperança com o futuro. É difícil passar pelas provações diárias sozinha. Mas você não está sozinha. Você pertence a uma família maior. Você tem muitos antepassados que vieram antes de você e passaram por semelhantes problemas e dificuldades. Compartilhe a história deles com outros. Você vai começar a compreender profundamente em seu coração que você realmente não está sozinho e que pertence a uma família. Bem, isso me lembra que muitas vezes a cozinha é o coração da família. Quantos de vocês recebem receitas que vêm da sua mãe, avó ou muitas gerações antes? Cada receita tem a memória da história da família que liga o passado agora. Eu conheço uma mulher que tem uma receita que foi criada pela sua mãe antes de passar. Ela deu uma mudança. Com cada família, a receita vem com uma memória que é conectada com aquela receita e ela escreve um pouco sobre a pessoa e também uma escritura que antepassado que pode ligá-lo. Alicia Bendenito, da Zapala, Argentina, está usando a história da família e o templo da família para conectar as gerações da sua família junto. Ouçam para essa história que ela compartilhou no Facebook. A história familiar é uma experiência única. Sou membro da igreja desde 1977.
E o primeiro que me chamou a atenção foi saber que algum dia poderia volver a ver a minha avó um ano atrás, pelo qual me sentia muito triste. Minha tristeza se converteu em alegria ao realizar as ordenanças salvadoras por ela e cada um de meus antepassados. Meu coração estava cheio de alegria e cada vez que encontro eu não posso deixar de dizer obrigada por essa obra. Amo o fato de fazer indexação e ajudar os demais me ajudou portas à medida que eu compartilho essas coisas com minha família que não são membros da igreja. Convidei a minha sobrinha para trabalhar juntas nesse programa e observei o seu entusiasmo. A experiência é maravilhosa. O espírito de Elias está presente em mim à medida em que eu trabalho e compartilho com os demais. Quando eu era jovem, eu sonhei com a minha avó que faleceu. Eu a amo muito. Sem ser membro, ela me testificava da veracidade do livro de Mórmon. A minha avó não sabia ler e jamais havia escutado nada a respeito da igreja. Mas, contudo, esse testemunho me ajudou a escutar aos missionários e aceitar o Evangelho. Por isso e por muito mais, cada uma de nós devemos nos esforçar por encontrar os nossos antepassados ao realizar a investigação por meio da reunião familiar, ao falar da obra para todos, registrar cada nome e nos preparar para ir ao templo a fim de que nós possamos fazer as ordenanças necessárias. Eu sei com todo o meu coração que nós estaremos mais unidos. Obrigada, Alicia. Não é uma ótima história? Eu gosto muito dessa história. Como eu mencionei, cada família é um quebra-cabeça diferente. Quando você ouve esses sussurros do Espírito, e algumas vezes nem reconhecemos que são do Espírito, o Espírito, então, é aquele que vai te dizer o que você precisa fazer. Agora, eu gostaria de apresentar Melissa McNeely, uma mãe jovem de Texas que compartilhou sua história. É uma das primeiras no meu Facebook. Como seguir a inspiração para começar a história da família. Bem-vinda, Melissa. Obrigada, Sister Burton. Um ano atrás, mais ou menos, eu tive uma impressão poderosa para começar a envolver meus filhos no trabalho da história da família. Tenho 4 deles. E no momento, eles tinham 9, 7, 6 e 3 anos. Apenas 2 deles sabiam ler e nenhum deles podia digitar, de modo que usar o computador seria difícil, mas a impressão foi muito forte. E enquanto eu pensava e orava sobre isso. E esses sussurros envolveu em o que nós chamamos de História da Família, Noites da História da Família. Meus pais moravam perto e eu os convidei a preparar algumas histórias sobre suas vidas e compartilhar com meus filhos. Meus pais ficaram muito entusiasmados. Eles se prepararam bem, procurando imagens, mapas, brinquedos. Nós não sabíamos quanto tempo duraria. Mas nós estávamos bem surpresos quando, depois de 1 hora, os meus filhos ainda estavam engajados, fazendo perguntas, e foram decepcionados quando o nosso tempo acabou. Porque meus pais têm outros netos que não vivem perto de casa, vivem em outra parte do mundo. Eles pediram que nós gravássemos em vídeo e nós o fizemos. Primeiro, tivemos uma noite sobre meu pai, seguido de uma noite sobre minha mãe. E depois eles planejaram para compartilhar histórias sobre seus próprios pais. Em seguida, seus avós e assim por diante. Nós tínhamos acabado de completar a 3ª noite história familiar com a vida do meu avô, Luiz, como foi dito pelo meu pai. Meus filhos realmente gostavam das histórias da vida dos seus avós. Menos de 1 semana depois, no dia dos mortos, eles estavam num casamento. Eu recebi um telefonema que minha mãe tinha falecido num acidente de carro, que um motorista imprudente havia atravessado um canteiro central, matando instantaneamente. Ela só tinha 59 anos de idade. Ela estava em seu caminho para casa de uma reunião onde eles estavam estudando o trabalho da história da família. Ela estava se preparando atividades para a próxima reunião da família que seria 1 mês depois. Todos os seus filhos e seus netos estariam unidos depois de muito tempo. Algumas pessoas estavam viajando desde longe, como o Japão, trazendo um neto que ela não conhecia. Um dos meus primeiros pensamentos, ao saber da sua morte,
era do vídeo que nós tínhamos feito 2 meses antes. Ela ensinando meus filhos e dizendo a sua vida. Que tesouro esse vídeo é agora. E então, quando eu contei aos meus filhos da sua morte, através de lágrimas, algumas de suas perguntas foram: e agora? O que vai acontecer com a nossa história familiar? Quem vai nos dizer sobre seus pais? Então eu respondi: eu vou fazer. E as suas irmãs vão me ajudar. Eu sempre estarei agradecida porque eu ouvi ao responder aos sussurros do Espírito Santo. Assistindo esse vídeo me traz paz, conforto e cura. Agora eu tenho muitas oportunidades para compartilhar lembranças de minha mãe com meus filhos. Digo-lhes de suas coisas favoritas, as coisas que a faziam sorrir. Encontrei fotos dela com cada um deles e as suas imagens estão em seus quartos. Em sua história da Noite da Família, ela mostrou um chazinho de brinquedo que ela costumava brincar. Minhas filhas estavam fascinadas com ele e foram feitos um plano para fazer uma festinha. Mas esse conjuntinho de chá é nosso, porque nos ajuda a pensar nela. Através dessas coisas, minha mãe não é esquecida. Ela vive em nossos corações através das histórias, imagens e vídeos que mantêm sua memória viva. Obrigada, Melissa. Obrigada por compartilhar essa história. Ela me disse ontem que a sua mãe... Não faz um ano que a sua mãe faleceu, foi o ano passado que aconteceu. Mas ela criou e ela seguiu os sussurros do Espírito e criou um momento familiar tão importante. E ela fez com que essa noite familiar pudesse permanecer. Coisas pequenas passaram a ser momentos inesquecíveis para toda a família. Mais uma vez, eu não quero que vocês se sintam que vocês devem fazer essas coisas, mas eu espero que o Espírito possa sussurrar a vocês coisas que vocês podem incluir na sua vida familiar. O que é uma coisa pequena que você pode fazer para criar essas memórias inesquecíveis? Vamos lá, então. O que nós encontramos em Alma, mais uma vez. Alma disse ao seu filho, de coisas pequenas. Eu te digo que por meio de coisas pequenas e simples, grandes coisas são realizadas. Faça simplesmente uma pequena mudança. Faça com que a reunião familiar possa se tornar uma reunião familiar, uma história da família. Cante músicas da história da família. Você pode muitas vezes criar uma noite de Natal branca indo para o templo. E todas as peças, elas vão ser colocadas uma de cada vez. Se não puder ir adiante, peça ao Senhor. Ele vai te mostrar o caminho pelo qual pode unir. Eu testifico que isto é verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu nome é Melissa Livingston e sou a segunda filha. Sou mãe de 4 filhos e estou esperando meu 5º. Eu queria saber como eu poderia incluir meus filhos e conhecer a história da família. E comecei com a história da família. Eu vou fazer um passo de cada vez. Vou começar com meus 2 filhos mais velhos, meus adolescentes. Como vocês imaginam, eu tenho as mãos... Estou muito ocupada. Então, uma tarde, eu devia vir com um plano. Então, comecei a colocar junto uma maneira de como eu poderia envolvê-los. Eles vieram da escola. Eu sabia que eles não tinham muita atividade nesse dia e eu pensei, então eu posso pegar a atenção dele por alguns minutos. Então, se vocês têm teenagers como os meus, tecnologia, eles não têm medo e eles são bem melhores que eu. E eu sabia que eu poderia conseguir mostrar. Eu diria a eles que tem uma coisa bem interessante no computador. E eu sabia que isso podia acontecer. Então, eu coloquei o Family Search. Eu preciso que vocês venham aqui. E eles chegaram e todos... E eles ficaram um pouquinho desapontados, mas logo eu disse, eu tenho algo que eu quero mostrar para vocês.
Então, mãe, você tem 10 minutos. Então, como mãe, a minha mente começou a trabalhar. Nós começamos a trabalhar no leque. E eles ficaram engajados quando eles chegaram à conclusão que existiam espaços vazios em algum dos quadros dos seus antepassados e alguns trabalhos templários não haviam sido feitos. Eu pude ver claramente que havia uma luz que eles chegaram à conclusão que se eles estivessem unidos e fossem ao templo fazer as ordenanças, eles poderiam encontrar esses nomes. E nós imprimimos e nós fomos ao templo num sábado de manhã. Ambos puderam fazer 12 batismos para minha filha e outros mais para o meu filho. E para mim foi uma grande realização. Eles não falaram muito quando nós estávamos lá. Mas eu posso dizer pela sua atitude que eles estavam entusiasmados, que eles faziam parte de poder salvar alguns de nossos familiares. Quando nós voltamos para casa, eu podia até ver que eu fiquei surpresa quando eles me disseram: isso é muito legal, mãe. Vai ser ótimo poder encontrar um desses familiares. Como mãe de gerações futuras, eu quero expender mais tempo em ajudar meus jovens a encontrar pontos importantes que possam ligar e levá-los ao templo, ajudá-los, aqueles que partiram. E agora é o meu prazer poder dizer a vocês a presidência da organização das mãos, Sister Oscarson, Sister Carol McConkie e Sister Neil Marriott. Eles vão nos falar sobre os nossos jovens e como eles podem ser envolvidos na história da família e no trabalho do templo. Muito obrigada, Melissa. Essa tarde nós gostaríamos de direcionar-nos aos jovens. Em fevereiro de 2014, no ano passado, o Elder Anderson nos desafiou para preparar muitos nomes para o templo, assim como também batismos que devem realizar-se. Muitos de vocês aceitaram esse desafio e começaram a receber as bênçãos que vêm da participação nessa grande obra da história da família. Eu gostaria que vocês conhecessem Devon, um jovem que perdeu o seu pai quando era jovem. Veja como ele descreve como ser envolvido no trabalho da família. Ele permitiu que ficasse mais próximo do seu pai e fez com que ele se identificasse mais e buscasse mais dos seus antepassados. Tivemos uma classe na nossa escola dominical e tivemos uma aula sobre a história da família, ensinando sobre esses princípios. A minha família tem uma herança pioneira muito grande e muito trabalho já foi feito. Mas eu pude encontrar um nome e me fez sentir que eu estava fazendo parte na vida da salvação de uma pessoa. E o Senhor diz que o valor das almas é grande para Ele. E eu pude sentir, ao ajudar uma pessoa, e você desenvolve um amor por aquela pessoa. Eu gosto muito de escalar. E do trabalho é subir e depois ajudar outra pessoa a subir. E eu acho que esse é o princípio da história da família. Você não pode fazer nada por os outros que você não fez por si mesmo. Então você luta e trabalha na sua própria salvação e depois ajuda os outros. E à medida que você morrer, você pode progredir e crescer. E o meu pai morreu quando eu era pequeno, mas ele sempre foi uma âncora para mim. E o testemunho dele, através de cartas e coisas, tem me ajudado a ficar firme no Evangelho. E assim, a fazer o que os ancestrais fizeram por nós. E sabendo que meu pai já faleceu e está lá no céu, me ajuda a entender o plano de salvação. E eu não tenho que perguntar ou questionar a respeito disso por causa da história da família. Eu sempre pude sentir o espírito dele perto de mim. Ao saber mais sobre ele, isso tem me ajudado a entender as outras pessoas que estão com ele lá onde ele está. O templo é um lugar incrível e é a casa do Senhor.
Cada vez que eu vou ao templo, o meu testemunho tem se fortalecido. E ao passar pelo templo, por nomes de famílias da minha família, a experiência tem sido incrível. E é muito importante ir ao templo o máximo que pudermos. Isso nos mantém firmes e fortes. E as bênçãos que recebemos são incríveis. Estar envolvidas no trabalho do templo e história da família fortalece o testemunho que existe uma vida após esta vida. E nós temos a oportunidade de fazer alguma coisa por nossos antepassados que eles não podem fazer. Existem tantas bênçãos que vêm desse trabalho que nos ajuda a fortalecer a nossa fé e também fortalecer-nos contra as provações. Vocês podem fazer com passos muito, muito fáceis. Encontrem um nome de seus antepassados. Leve esses nomes ao templo e ensine outros a fazer o que vocês já fizeram. Quando você segue esses passos, vocês vão ficar vendo as maneiras como o Senhor vai abençoá-los, não somente em fazer a história da família, mas em todos os aspectos da sua vida. O primeiro passo é encontrar o nome dos seus antepassados. Esse trabalho é pessoal. Vocês aprendem sobre a pessoa que vieram antes de vocês, pessoas sem... Nós os desafiamos a buscar, a descobrir e encontrar os nomes e as histórias remarcáveis da sua família. Você pode buscar no Family Search, localizar e ler a história, nomes. Entrevistem pessoas que estão vivas. É um trabalho sagrado e o Espírito do Senhor vai ajudá-los. Meus pais foram batizados membros da igreja quando eu era somente uma jovenzinha. Minha mãe queria dar as bênçãos dos membros da sua família. Então, ela começou a fazer o trabalho genealógico. Eu tenho uma memória vívida de sentar atrás do carro um dia de muita chuva quando a minha mãe estava fazendo algumas compras. Ela sentia a necessidade nesse momento de ir a um cemitério. Eu não sei como ela encontrou esse nome, mas eu me lembro olhando desse carro. Ela escreveu as datas de membros da família atrás de um envelope com o seu batom, porque ela não tinha uma caneta. Quando ela chegou para o carro, ela nos mostrou o nome. Tão feliz ela estava e agradecida pelo milagre que a conduziu a encontrar essa pessoa. Eu nunca vou esquecer esse dia. Se você usa o Family Search ou se você escreve com um batom, encontrar nomes é um trabalho sagrado. Quando você busca por meio da oração, o Espírito do Senhor vai guiá-lo para encontrar a sua família. Busque hoje. Faça alguma coisa. Decida hoje a fazer alguma coisa, a encontrar os nomes e as histórias dos membros da sua família. Ou então você pode entrevistar uma pessoa da família. Quando eu era jovem, eu gostava de me sentar, ouvir meu avô falando da história e as suas experiências como fazendeiro, os sacrifícios que ele fez para ir à escola, a maneira como ele se sentiu o amor e ficou apaixonado pela minha avó. Eles me fizeram sorrir e chorar e algumas vezes me assustavam, mas as suas histórias me ajudaram a fortalecer a minha identidade e estabeleceram em mim os valores familiares e orgulho da família. Você também pode aprender lendo as suas histórias por meio de seus diários. Coloque no familysearch.org e busque os seus registros. Você também pode conhecer membros de outros países por meio da mídia social. Muitas famílias, elas se ajudam e se reúnem juntas para fazer trabalho juntos. Quando você encontra histórias das famílias, faça um registro. Você pode colocar fotos no familysearch.org. Com o Family Search App, você pode registrar o vídeo e entrevistas diretamente no Family Search. Você é brilhante e você já sabe como usar a tecnologia de fazer isso. Os registros que você preserva vai ser uma bênção para você, para suas crianças e para futuras gerações.
Elder Quentin Cook vai falar hoje nessa conferência, disse: a liderança da igreja conclamou a nova geração a liderar o caminho no uso da tecnologia para vivenciar o espírito de Elias, para pesquisar seus antepassados e para realizar as ordenanças do templo por elas. Grande parte do pesado trabalho de acelerar o trabalho de salvação, tanto para os vivos quanto para os mortos, será feito por vocês, jovens. Depois que vocês encontraram a sua informação, se é no computador ou com batom, leve esse nome para o templo, em nome dos seus antepassados, e faça as ordenanças por eles. Você também pode compartilhar essas informações com outros nomes. Você pode usar no Family Search. 4 dos meus netos fizeram batismos pelos seus antepassados pelo Salt Lake City Temple. Eles puderam ver a beleza do trabalho ao se batizar. Meu netinho de 15 anos disse, quando eu vou ao templo fazer batismo pelos meus ancestrais, eu penso sobre as pessoas. Eu olho para os cartões em minha mão e os nomes. E eu penso dos meus antepassados estão felizes. Aqui estão meus 3 netos no Nauvoo Temple, que haviam completado alguns batismos. Eu penso em muitos, na alegria de nossos antepassados por causa desses jovens fiéis que estão dispostos a fazer esse trabalho. A história da família é um trabalho de salvação. Então, a história da família é ligada ao templo. Quando você encontra os nomes de nossos antepassados para levar ao templo, você se junta com o Salvador e você passa a ser unido em sua missão de unir o coração quebrado, de proclamar a liberdade dos captivos e de abrir a prisão dos cativos. Não existe um trabalho maior. Não existe uma maneira mais significativa de usar o seu tempo livre. Encontrar nomes de seus antepassados que morreram sem conhecer o Evangelho. Levar esses nomes ao templo e ensinar outros como fazer o mesmo. Finalmente, a terceira coisa é ensinar outras pessoas a fazer o que aprenderam a fazer. A pesquisa da história da família. Mostrem à sua família e a seus amigos como usar a tecnologia para encontrar antepassados e preservar os registros. Envolva outras pessoas em sua busca. Agora, eu quero que vocês vejam como um jovem ajudou um outro jovem em como ficar envolvido em indexing. Eu fui num seminário com meu pai sobre indexação e foi muito fácil. Então, eu perguntei se eu pudesse fazer isso com o meu projeto de escotismo. Então, na conferência da estaca, eu trouxe 150 jovens para fazer indexação. E aprendemos que pizza e genealogia vão muito bem juntos. Então, tivemos uma festinha com pizza, com as jovens. E eu estava pesquisando algum desses nomes no family.com e alguns documentos, e eu pude ver que alguma dessas pessoas, e eu tive um momento espiritual ao conhecê-los. Então, hoje de noite, nós vamos ter mais uma festinha com pizza e na nossa ala. E agora cada um deles pode ir para casa fazendo indexação e leva apenas alguns segundos para fazer, e fizemos milhares de nomes. Existem pessoas que estão fazendo isso por muito tempo e começaram a organizar. O bispo nos disse que nós deveríamos encontrar alguns nomes que são alguns dos nossos antepassados e que nós poderíamos fazer o trabalho por eles. Então, nós fomos no templo e nós fizemos batismos por eles. O nome que eu mandei ao meu bisavô para o templo. Eu fico pensando se toda a igreja tivesse festa com pizza e pudessem fazer indexação. O sucesso que tivemos, o que aconteceria com toda a igreja se todos fizessem isso?
Como você viu, ensinar os outros para a alegria de fazer o trabalho da história. Por exemplo, pizza chamou a atenção desses jovens e eles encontraram que o trabalho genealógico era bem melhor do que a pizza. Então, buscar os seus antepassados também ajude outras pessoas a encontrarem essa satisfação de fazer o trabalho genealógico. E por que você quer fazer esse trabalho? Existem muitas razões importantes. Nós em Doutrina e Convênios que cada mandamento tem uma bênção que vem ligada a ele. Ao participar da história da família, você qualifica você mesmo para cada bênção associada com esse mandamento. Nós vemos algumas dessas bênçãos. Aprender sobre a história dos seus antepassados e aprender sobre você mesmo nos ajuda a entender quem você é, de onde você veio. E a tradição que permeia a sua vida te dá um senso de pertencer e também de criar uma identidade essencial que pode ser uma grande força de encontrar nossos antepassados. Você aprende que eles também enfrentaram desafios, mas eles também perseveraram e triunfaram sobre os seus tribulações. O conhecimento da vida deles pode influenciar e ajudá-lo nas tribulações que você tem. Os seus antepassados que vocês vieram, eles sobrepujaram essa vida e sobreviveram à adversidade, te dará a esperança que você precisa para também você ter sucesso. Emerja na sua própria história da família. Convida o espírito de Elias ao seu coração e seu lar. O espírito de Elias presta testemunho da manifestação da família. Nefe disse que o aumento do espírito veio à sua família ao buscar e aprender sobre a história da sua família. E assim meu pai, Lei, descobriu a genealogia de seus pais. E quando meu pai viu todas essas coisas, se encheu do Espírito. Eu sou a única membro da minha família e nenhuma história da família foi feita quando eu fui batizada. Eu testifico que realmente o Espírito de Elias veio ao meu coração quando, como nova conversa, eu comecei a buscar pelos meus antepassados. O meu chamado, um dos primeiros, foi de ser membro do Comitê de Genealogia da ALA. Eu nem sabia o que era isso. Eu não sabia nem o que o bispo estava me pensando quando ele me chamou. Mas eu perguntei a minhas duas avós informação sobre os meus antepassados. E eles me mandaram papéis, cartas, fotos que eles haviam colecionado e guardado. Eles tinham sido influenciados pelo espírito de Elias durante anos, sem eu saber. Um dia, quando eu estava buscando esses papéis e fotos, separando em listas, estava sentada no meu apartamento. The Velcro Family, The Phil Family, todos estavam em montes separados. E eu simplesmente olhei para cima. Eu tive uma sensação que havia muitas pessoas no quarto. Mesmo que eu não tivesse visto, eu podia sentir a sua presença, sentir que eles não estavam somente interessados nos meus esforços, mas estavam felizes. E eu comecei a me emocionar. Meu coração estava cheio do Espírito, o Espírito de Elias. Essa experiência iniciou meu amor pelo trabalho da história da família. A pesquisa da história da família é um trabalho espiritual e eterno. Quando você busca os seus antepassados e prepara para o templo e faz o trabalho por eles, você vai começar o processo pelo qual a sua família, por gerações, de geração em geração, pode ser selada e unida eternamente. Esse poder selador será uma fonte de proteção para você e para todos que estão ligados a nós. Nós temos grandes proteção de vida que foi prometida. Então, essa promessa veio do Elder Bednar. Você será protegido da crescente influência do adversário. Ao participarem desse trabalho e ao amarem, vocês serão protegidos em sua juventude por toda a sua vida. O próprio templo é um lugar de proteção.
como é um lugar maravilhoso de proteção, como o profeta Isaías disse, a sombra contra o calor do dia, é para um refúgio, é um esconderijo contra a tempestade e a chuva. O trabalho da história da família tem o poder de unir e curar famílias. Se você tem dificuldades porque você não vive numa unidade familiar ideal, eu quero que você saiba que fazendo o trabalho da história da família e o trabalho no templo vai conectar você com uma família eterna. Quando você encontra membros da sua família e oferece ordenanças salvadoras, você está unindo para a eternidade. Quando você faz esse trabalho da história da família, você pode sentir o Espírito te ensinar a importância sobre as famílias. Você pode ser inspirada de criar a unidade familiar digna que você quer ter em sua família um dia. Eu sei que se você participa na história da família e no templo em ordenanças do templo, você une a sua família. Passado, presente e futura gerações para uma família eterna. Você passa a ser um salvador no Monte de Sião e dá para eles beleza que vem das cinzas, alegria, o regozijo de ter o Espírito conosco, e eles vão sobrepujar as dificuldades e serão exemplo para muitas gerações. Trabalhar nesse trabalho da história da família, encontrando o nome da família, levá-los ao templo e ensinando outros como fazer isso, nós estaremos abençoando a sua vida e de muitas pessoas. E vai te dar esperança em tempos difíceis. Vai trazer o espírito de Elias em sua vida. E vai ser uma força de poder, de proteção espiritual. Vai unir a sua família por muitas gerações. Nós testificamos isso, que todas essas bênçãos poderão ser suas quando você se imerge nesse trabalho da salvação pelos seus antepassados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hi, I'm Erica. Oi, eu sou Erica, eu sou a terceira filha e a minha irmã mais nova, Michelle. Eu tenho tempo de me focalizar. Eu tentei muitas vezes ajudar meus filhos pequenos, mas uma vez eu vi um vídeo sobre uma noite familiar onde as crianças estavam agindo fora de um dos eventos de seus ancestrais. Vocês querem fazer uma historinha? Vocês querem se vestir? Isso parece divertido? Eles são crianças pequenininhas, então nós precisamos contar histórias e fazer um teatrinho com isso. E depois levar os nomes para o templo. Mas eu acho que se nós fizermos com que essas crianças sejam interessadas, quem eram os seus pais, e quando eles derem o nome para os seus irmãos mais velhos, isso será muito divertido. As historinhas que nós fizemos são dos nossos antepassados há muito tempo atrás, com índios e mocinhos, e foi muito divertido. It's a little close to home. Essa é a minha casa. Nós decidimos que nós tentaríamos fazer alguma coisa como essa. Então, nós falamos sobre o nosso tataravô que se uniu à igreja e ele veio até Palmyra sozinha. Nós moramos perto desse lugar, então nós fizemos essa construção e tentamos fazer como o meu avô fez. As nossas crianças falam até hoje a nossa viagem pelo canal. Algum deles, talvez vocês não saibam, eles são bem competidores. Quando nós estávamos saindo passou a ser uma competição entre meninos e meninas. Então, eles se divertiram bastante, como vocês podem ver. Não teve um momento difícil.
Isso criou uma memória e espero que seja para sempre e que dessa maneira eles possam aprender sobre nossos antepassados. Nós tentamos ensinar nossos filhos em nossos lares sobre a história da família. Nós sabemos que as experiências que nós tivemos podem dar lições que podem estar com nossos filhos para o resto das suas vidas. Nós gostaríamos agora de dizer Elder Ted Callister, ele é o presidente-geral da Escola Dominical e vai nos dizer como a história da família e levar os nomes para o templo pode ser uma experiência poderosa que pode ser ensinada em nossos lares. Ao entrar aqui hoje e ver as pessoas que estavam aqui adiante de mim, parecia que eu estava numa Miss Universo, um campeonato. Eu vou fazer o melhor. Eu espero que vocês não peçam o dinheiro de volta das entradas. Hoje eu gostaria de falar sobre histórias que é importante para a história da família. As histórias são um meio poderoso de converter um nome sem vida em uma personalidade viva. Eles têm o poder. As histórias têm o poder de serem sermões sem serem pregados. Elas podem nos inspirar, entreter-nos, despertar nossas emoções, conectar nossa vida e outras pessoas, ser uma ponte que reduz o tempo e a distância e servir como uma fonte poderosa para a motivação para o bem. A história de nossos antepassados pode entrelaçar o coração de gerações e aumentar o amor e apreço por aqueles que pavimentaram o caminho e edificaram a nossa fé. Eles são uma parte integrante da história da família. Quando éramos um jovem casal, minha esposa e eu aprendemos que o Elder Von Featherstone, na época do Bispado do Presidente, estaria na nossa próxima conferência de estaca. Pensamos que nossos filhos poderiam ter um apreço por ele se pudéssemos contar-lhes uma história da família dele que lhes fosse atraente. Assim, lemos um livro dele intitulado A Geração da Excelência. Lemos a respeito de seu filho de 12 anos, Scott, que agora presidente de estaca, que tinha sofrido um acidente de motocicleta. Ele queria participar de um evento de corrida de esportes na estaca, mas com a lesão ele não poderia correr. E assim, em certa altura na competição, a irmã Featherstone foi até o marido e disse: "Quero que você vá até lá e pare o menino. Ele já fez mais de 500 abdominais." Em essência, o bispo Featherstone respondeu: "Não, deixa o garoto continuar." Mais tarde, sua esposa voltou e disse: "Ele já fez 750 abdominais e as suas costas estão sangrando." E ele disse: Não, ele sabe quando deve parar." Mais tarde, o Scott aproximou-se de seus pais com um grande sorriso e disse: 1.001 abdominais. Enquanto nos contava a história, os olhos de nosso menino, de jovem, estavam bem brilhantes. Ele ficou fascinado com cada palavra e ele queria fazer a mesma coisa. Assim que terminei a história, ele exclamou: "Quero bater o recorde daquele rapaz." Dissemos que era uma boa meta e talvez ele pudesse trabalhar nela todas as noites até que ele conseguisse isso. Mas ele respondeu: "Não, eu quero fazer isso hoje." Então, segurei o tornozelo de nosso filho e ele começou. Depois de cerca de 250 abdominais, eu falei que estava na hora de ir para a cama. Ele disse que não queria parar. Depois de algum tempo, sua irmã mais velha pegou uma toalhinha e começou a limpar a testa dele. Assim que ele queria continuar, ele estava muito forte, ele não queria desistir. Assim que começamos a filmar ele fazendo. Os seus irmãos entraram e saíram vendo ele trabalhando o que ele estava fazendo. Quando que ele iria parar? E quando chegou vários números, eles faziam contando quanto abdominais ele tinha feito. 900. 1.000. E 1.004 ele fez.
Nós poderíamos dar 100 sermões sobre determinação, mas o que ele fez foi mais poderoso do que tudo isso. E tudo começou como uma história. Isso nos trouxe grande alegria. Essa história é uma lenda na nossa família, que nos mantém unidos e faz parte da história da nossa família. Em nossa casa temos uma parede com um grande mapa do mundo que possui círculos marcando os pontos que minha esposa e eu já visitamos. Em cada lado do mapa estão fotos dos acontecimentos mais importantes que ocorreram neste mapa. Usamos essas fotos para compartilhar com nossa família nossas próprias histórias pessoais que nos abençoaram espiritualmente. Por exemplo, fui a uma conferência de distrito num lugar em Papua Nova Guiné, e aqui mostra a fotografia dos 464 santos que viajaram 4 dias e meio para ir até esta conferência. Eles não tinham acesso a nenhum outro meio de transporte, não havia estradas, trens ou aviões, apenas o rio. A foto seguinte é de uma senhora e um homem com seu bebê recém-nascido. Aquela senhora deu luz a esse nenê em uma daquelas canoas, 3 dias e meio após o início daquela viagem. Durante a semana de conferência, esse casal veio falar comigo e disse: chamamos nosso filho de bebê Callister. Nesta imagem, olhem atentamente que um homem sentado na cadeira com amuletas ao lado. Este homem viajou pelo rio em uma daquelas canoas, e quando chegou em terra, perguntei-lhe por que estava usando muletas, ao que respondeu: eu fui atacado por um crocodilo, mas eu o espantei. Pensei, puxa, ele fez todas as desculpas para não ir à igreja no domingo. Ficamos acordados até tarde da noite anterior e aprendendo com esses santos tão humildes. Essas histórias dos santos fiéis e nossa interação com eles tem sido uma grande influência para o bem em nossa família. Minha esposa cuida particularmente cuidado para que nossas férias anuais em família, que nós compartilhamos, possam trazer histórias que promovam coisas positivas. Como fala em Malaquias, de voltar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, ao preservarmos e compartilharmos nossas próprias histórias e podemos solidificar os laços de amor, gratidão com aqueles que estão vivos e aqueles que já faleceram. Nós não encontramos apenas nomes e datas, mas sim famílias. Da mesma forma, realizar as ordenanças por nossos antepassados falecidos é a essência da história da família. Isso nos ajuda a olhar além de nós mesmos e perceber que, enquanto a salvação pode ser um processo individual, a exaltação é um processo de família. Isso nos ajuda a lembrar-nos, como disse Paulo, que eles, sem nós, não podem ser aperfeiçoados. Certo dia eu estava tendo uma conversa com a irmã Julie Beck, e ela havia mencionado que naquela manhã ela levantou cedo, pegou uma neta antes de ir para a escola e levou para fazer batismos por alguns dos seus antepassados falecidos. Eu pensei, que ótima ideia! Fui criado em um lar ativo, mas nunca fiz batismos pelos mortos com meus pais quando era jovem. Sempre fomos com o nosso grupo de jovens. Não muito tempo depois, convidei o nosso neto, Brigham, de 12 anos, que estava nos visitando, para ir ao templo e fazer batismos pelos mortos. Em seguida, convidei outro neto, e o pai dele foi junto conosco. Fizemos batismos pelos membros da família. Fiz alguns deles com meu neto, sendo o procurador, e seu pai fez o restante. Descobri que era uma oportunidade maravilhosa em ambas as ocasiões para ensinar nossos netos sobre o plano de salvação e como o batismo pelos mortos constitui uma parte fundamental desse processo divino. A história da família. Como pais, temos uma responsabilidade para ajudar nossos filhos e netos a ir ao templo e fazer batismos por aqueles que já faleceram. A história da família é mais do que a procura de nomes de nossos ancestrais. Por mais importante que seja, também é compartilhar ideias, histórias da vida deles e da nossa vida, que entrelaça todos os corações. Levar os seus nomes ao templo e fazer ordenanças por eles
que eleva a espiritualidade deles e traz exemplo no coração deles e nos nossos, durante a nossa vida. Ao compartilhar essas histórias que promovem a fé com nossos filhos e netos e participar com eles das ordenanças por nossos antepassados falecidos, damos sermões a mais pessoas sem, ao menos, pregar. Como podemos ser gratos por essa família? Isso tem solidificado a nossa família como uma unidade eterna. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Dr. Callister. E a vocês que falaram, irmãos e irmãs, prometo-lhes que ao convidar seus filhos a voltar e encontrar seus registros familiares como Leí e Saria, vocês vão sentir uma imensa alegria, como eles, e dar graças ao Deus de Israel. Ao pesquisar esses registros, vocês irão se encher de espírito, pois achará que são de grande valor, sim, de tão grande valor, e você saberá que era, pois, sábio para o Senhor que vocês os levassem convosco enquanto viajavam pelo deserto rumo à sua terra da promissão. A igreja apoiará e ajudará a fortalecer sua família nesta jornada. Prometo-lhes que quando sua família participar das reuniões de registros, como as histórias de homens e mulheres jovens que nós compartilhamos com vocês, a cura do coração, como Melissa McNeely e sua família, e o selamento dos membros da família, como descrito pelo irmão Callister, você e sua posteridade, a sua família será abençoada. Em nome de Jesus Cristo. Amém.